Você já se sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático, que estivesse só sobrevivendo, reagindo, e não estivesse realmente vivendo de verdade a vida que Deus preparou para você, ou até mesmo a vida que quando você era criança planejou para você mesma? Porque eu não sei vocês, mas eu quando era criança eu lembro de ter planejado, né? Planejado a minha vida, a minha profissão quando era criança, eu tinha desejos e sonhos, né? Só que aos pouquinhos a gente vai deixando esses sonhos no baú, a gente vai deixando guardados os nossos sonhos e vai acabando esquecendo. Esses dias eu vi um filme que se chamava Lista, eu acho que o nome é esse, na Netflix. E esse filme era de uma mulher que a mãe deixava para ela uma lista, que pegou uma lista quando ela era criança, e nessa lista constavam os sonhos dela, era como ela ser professora. E depois que eu vi esse filme eu fiquei pensando, cara, o que a minha criança gostaria de ser, né? O que a minha criança gostaria de ter como hobby? E até lembrei assim de teatro. Quando eu era criança eu amava teatro, eu amava participar, sabe, de peça. E era o que minha alma gritava, assim, de alegria. E semana passada eu me inscrevi na aula de teatro e comecei a fazer, né? Eu retornei. E eu senti que como se eu tivesse levado aquela criança, aquela mini Vivian pro teatro, sabe? Como se eu tivesse resgatado aquele pedacinho de alma que estava lá guardado, aquele sonho que eu nem lembrava, que tinha esquecido. Daí eu faço essa reflexão, né? E você? O que você deixou guardado que você nem lembra? Pra sair desse piloto automático que a nossa vida acaba se transformando e a gente não tem tempo de respirar, não tem tempo de fazer nada. A desconexão da nossa essência assim, não acontece de uma vez só, não é do dia pra noite. A gente vai perdendo aos pouquinhos, os pedacinhos da nossa alma vão se escondendo, vai ficando lá no fundo e a gente vai se desconectando e vai se perdendo da nossa essência, sabe? É cada sim quando a gente queria dizer não, é cada sorriso quando a gente tá por dentro, tá quebrada e a gente fica sorrindo. Eu sei que por muitas vezes a gente vive numa sociedade que a gente precisa ser forte, que a gente precisa mostrar firmeza, mas a gente pode mostrar firmeza e limitar o nosso espaço. A gente não precisa ficar sorrindo o tempo inteiro, sabe? Precisa ser empática o tempo todo. Na nossa sociedade, a gente ser empática, ser sorridente, ser simpática também é visto de bons olhos, né? Mas quando isso significa deixar a gente pra trás, a gente de verdade pra trás, e isso não é bom, não faz bem. Estava vendo uma entrevista com uma psicóloga, ela estava até falando isso. Que ser empática é bom, mas além da conta, tudo que é além da conta é demais. Então, a gente fica, às vezes, pegando o sofrimento do outro em detrimento do nosso. Às vezes a gente não tá bem e acaba ficando mais perto do outro, né? E essa desconexão da gente, quando a gente começa a agir de maneira que não condiz com a nossa verdade interna, que quando a gente tá agindo de maneira que a gente não tá bem e tá fingindo que tá bem, isso é um sinal, assim, que a gente precisa ver que a gente não tá sendo da maneira que a gente é de verdade, que a gente tá deixando pra trás uns pedacinhos nossos, sabe? E vai acontecendo a desconexão. E essa desconexão com a gente mesmo vai gerando alguns sinais no nosso corpo, sabe? A gente começa a ficar cansada sem motivo, uma tristeza também sem motivo, a gente fica carregando um pesar, sabe? Começa a aparecer um vazio dentro da gente que a gente não consegue dizer porquê. Tipo, minha vida tá boa, tá tudo fluindo, assim, né? Fluindo, mas o que tá acontecendo que eu não tô feliz? Que eu tô pesada, tô saindo dos ambientes pesados, tô saindo triste, sabe? Então, assim, é uma tristeza sem motivo. Mas a boa notícia é que quando a gente começa a observar esses sinais, a gente pode escolher voltar pra nossa essência. A gente pode escolher voltar para quem a gente é de verdade. Então, é por isso que é importante a gente ter o autoconhecimento, né? Porque quando a gente começa a se observar e começa a ver esses sinais, a gente tem essa escolha de voltar para nossa essência, de voltar para o nosso verdadeiro eu. E assim ter uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida mais fácil, assim, né? A conexão não começa com grandes mudanças do lado de fora. Na verdade, ela começa do lado de dentro, de maneira bem singela, assim. É no suspiro, é num olhar mais atento pra gente mesma. São pequenas ações que a gente toma por nós. Quando a gente começa a se colocar em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai se reconectando e vai se reencontrando. Comigo, eu me reencontrei num dia, assim, que eu resolvi acordar mais cedo.
porque eu sempre quis acordar mais cedo e não conseguia. Alguma coisa sussurrava. Deixa pra depois, amanhã você tenta. Se você não conseguiu acordar na hora exata que você queria, então é melhor nem ir. Eu levava aquela máxima do tinha que ser perfeito. Mas eu aprendi que não precisa ser perfeito. É melhor feito do que perfeito. Porque assim eu vou criando coragem pro cada dia ser melhor. Cada dia eu vou avançando, vou persistindo. Aí naquele dia eu acordei, não foi na hora que eu planejada, mas era a hora que dava, era a hora que eu tinha escolhido pra mim. E eu falei, não, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, vai ser hoje, vai ser agora. Levantei, botei meu tênis e desci. Quando eu cheguei lá na praia, eu comecei a correr e nos primeiros minutos eu já senti aquela liberdade tomando conta de mim, aquele vento, e eu pensei, cara, essa sou eu de verdade, sabe? Essa é a minha liberdade, essa sou eu escolhendo a mim mesma, não me deixei pra trás. Eu fui somente eu mesma. E sem ninguém, sabe? Sem ninguém me chamando, sem ninguém me cobrando. Naquele momento eu pude ser livre. Eu tava sem horário, sem chefe, sem ninguém. Era eu comigo mesma e Deus, né? E naquele momento, assim, foi um momento muito especial pra mim, porque aquele dia foi uma quebra de barreiras, porque eu vi que, assim, são pequenos atos, sabe? Que a gente vai se acolhendo, vai se amando. Aí naquele dia eu corri e encontrei uma amiga minha na praia também. E coincidentemente, assim, a gente nem tinha marcado, mas acabamos tomando uma água de coco e brindamos, assim. E foi um brinde muito singelo, porque eu tava brindando, ela nem sabia, mas eu tava brindando a mim, sabe? A mim, celebrando a minha conquista. Porque aquele dia eu me senti uma verdadeira vitoriosa de ter conseguido, sabe? Ter conseguido levantar, de ter conseguido correr a praia toda, de estar lá viva, me sentir viva. Então, assim, a gente tem que saber o que faz a gente se sentir viva. Porque a gente está viva. A gente não está vivendo numa peça de teatro, onde já tem um script pronto e a gente tem que atuar como alguém falou que a gente teria que atuar. A gente tem que escolher ser ser a nossa própria personagem, a gente tem que escolher, a gente tem essa independência, essa liberdade. Então, pra mim, liberdade hoje é isso. Liberdade é ser quem eu sou. É dizer o meu não quando eu quiser dizer não. É, às vezes, ser grossa, não sei, mas impor o limite. Porque quando a gente tem muito essa postura de boazinha, de não querer, de não dar o limite, e quando a gente põe o limite, a pessoa acha que a gente tá sendo grossa, tá sendo egoísta. Mas não é, a gente tá sendo só verdadeira, a gente tá indo atrás da nossa própria verdade. Então a gente não precisa ser, claro, sem educação, mas a gente precisa ser verdadeira na nossa essência, sabe? Saber o que a gente tá falando, saber o que a gente tá agindo, ter fé na gente mesma, sabe? Quando você começa a se reconectar com quem você é de verdade, algo poderoso acontece. Você começa a se sentir poderosa. Quando você começa a se reconectar com a sua essência, algo poderoso acontece. Você começa a se lembrar de quem você é de verdade. Você começa a se lembrar daquilo que te faz feliz. Você começa a se lembrar daquela postura que você nasceu para ser. Você começa a se lembrar de qual é a sua verdadeira raiz. E algo mágico acontece. Ao se lembrar, você vê a sua verdadeira força. Você vê que você é capaz de muito mais. Você vê que é capaz de se impor sem ser tão grossa. Mas e daí também se você for grossa? Você não fica mais dependente da opinião do outro, porque você tem a sua própria opinião. Você começa a impor, a se firmar mais, sabe? E você vê que a vida não é perfeita. A questão não é você fazer performance, se performar. A questão é você ser verdadeira. Porque performance, não importa, isso só vai te tirar mais da sua essência. Você precisa ser verdadeira, ser fiel a você mesma. Você está se sentindo perdida? Volta. Você não está quebrada. Você só está longe da sua verdadeira essência. Volta. Volta para a sua verdadeira eu. Aquela verdadeira eu que Deus criou. Aquela verdadeira eu que Ele pensou quando você nasceu. Aquela verdadeira eu que, assim, aqui volta. Volta para você mesma. Volta para o que o seu coração diz quem você é. Volta para aquela que Deus criou. Não aquela que o mundo impôs a você ser. Porque no fundo, lá no fundo, você sabe qual é a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. Então a gente precisa respirar, se acalmar e voltar para si. Porque esse é um caminho, assim, não é fácil, mas é um caminho que vale muito a pena. Porque ao se reencontrar, a gente começa a ficar mais em sintonia,
sintonia consigo mesma, sintonia com Deus, porque as coisas começam a fluir, porque a gente vai tirando aquele peso do mundo. Porque quando a gente não é a gente mesma, parece que a gente está carregando a expectativa das pessoas sobre a gente. E cada vez que a gente não cumpre o papel que a pessoa quer pra gente, que é daquela expectativa, é mais um peso. Por exemplo, na minha vida a expectativa era do papel da boazinha. Eu tinha que ser a boa filha, que sorri, a que só tira nota boa. E esse papel é pesado demais, porque nesse papel não existe falha. Então, tudo tinha que ser muito perfeita. Se eu não fosse perfeito, não iria valer pra mim. Não é nem externo, mas a gente vai internalizando tanto esse papel que acaba virando a verdade nossa. Mas não é assim. É doloroso você viver assim, com expectativas que não são nossas, expectativas impostas. Então, é hora da gente voltar para casa e sentar, tirar um tempo, escrever. Eu fiz muito esse processo de escrita, eu comecei a escrever no caderno os meus sonhos, o que eu me imaginava do futuro, daqui a 5 anos. E o passado também. O passado me ajudou muito a entender o que eu sou hoje, entender os meus padrões, sabe? Os ciclos que se repetem. Eu comecei a observar mais, tipo, o que tá querendo me dizer esse ciclo se repetindo o tempo inteiro, sabe? Sempre me colocando naquele pedacinho, naquele papel da boazinha. E eu tinha que estar sempre naquele papel. E quando eu vi que aquilo não era meu, quando eu rompi, e quando eu vi que eu sou uma mulher forte, que eu sou uma mulher firme, que tenho a minha opinião, que eu posso sim dar a minha opinião, as coisas começaram a mudar, eu fiquei mais livre, fiquei mais liberta. Então eu te convido também para você se permitir ser quem você é de verdade. Vamos nessa? Até o próximo vídeo, pessoal. E lembre-se, você merece alguém que celebre você, mesmo que seja você mesma.